Olá, estamos de volta ao vivo com você agora para falar de saúde, o que é muito importante. Não esquecendo que o frio vai chegar. Tem gente pensando, não vai dar frio, vai. E a pancada vai ser muito grande. Já que eu estou com dois médicos aqui, já vou fazer essa pergunta. Não tem nada a ver com a especialidade dos dois, mas a pergunta é interessante. Estou aqui recebendo o Dr. Ricardo Miller, que é oncologista, já velho conhecido da gente. Muito obrigado pela sua presença, sempre é um prazer muito grande. E estreando na ponta direita da seleção dos médicos, Dr. Ângelo de Favre, que é hematologista. Dr. Ângelo, também um prazer tê-lo aqui. Hematologia, que era uma especialidade que estava realmente carente na cidade, na região, e vem ser preenchida. Primeira pergunta é rápida e básica com relação a frio e calor, calor e frio. O corpo sofre muito, por exemplo, nós estávamos ontem com 30 graus. Sábado com 30 graus, ontem com 30 graus. E hoje nós podemos ter à noite 0 graus. O corpo sente isso mesmo, doutor? Bom dia. Bom dia, Chico. Realmente o corpo sente essas diferenças bruscas de temperatura, né? Principalmente a parte respiratória, trato respiratório superior e inferior, sofre muito com esse tipo de variação brusca, né? Vai cair o quê? Mais de 10 graus, né? Então, realmente é uma sensação e também uma preocupação no sentido de saúde pública, porque isso vai afetar a população de alguma forma, o pessoal vai perder dia de trabalho por conta de doenças relacionadas, né, a essa brusca queda de temperatura. A melhor maneira é se precaver, é ficar bem vestido, Chico. É a única coisa que dá para fazer. Não se expor. Fala, vai para São Joaquim, vai comprar maçã, né? Eu me protejo bem do frio, mas sempre tem alguém que faz a piadinha de São Joaquim da maçã, dá vontade de mandar para São Joaquim para maçã mesmo, mas não faz mal. O negócio é se proteger bem, né? Ficar bem agasalhado, né, Chico? E tomar cuidado, não ficar pegando sereno, não ficar andando à noite agora, nesse frio, né? Então... Doutor Ângelo, depois eu converso sobre a sua vinda para a Rio, mas deixa eu fazer uma pergunta. Não é da sua área, mas já te boto no fogo. É médico, né? Estudou para isso, está ferrado. Uma pergunta, quando respiramos, o ar que respiramos, por exemplo, hoje vai ser um ar muito frio, vai ser um ar gelado. Ele acaba te resfriando internamente. É a famosa friagem. Tem que cuidar com friagem, né? É uma coisa que a vovó já dizia, que ninguém leva a sério, mas friagem prejudica muito. Sim, Chico. Bom dia a você e a todos os telespectadores. Essa friagem, geralmente, quando nós respiramos, o ar acaba entrando pelo nariz e acaba sendo umidificado e aquecido. Então, ele não causa tanto problema assim. O que a gente tem que ter atenção no inverno, que as pessoas têm uma preocupação excessiva com essa questão do choque térmico. Mas o principal índice de infecções aumenta justamente porque as pessoas tendem a ficar retraídas em espaços aglomerados, em ambiente fechado onde não tem ventilação. Sem ventilação. Aí trocando doença. Exatamente, é o prato perfeito para proliferação e disseminação bacteriana e viral. Muito bem, então vamos abrir a janela aí, gente. Isso é bom. Ou não convida ninguém para ir para casa. Respirar pelo nariz, né? Respirar pelo nariz? Para aquecer o ar. No microfone, doutor. Para não chegar o ar frio no pulmão, o certo é respirar sempre pelo nariz. Então, nada de respirar pela boca. Quando respira pela boca, ele entra gelado foi o que mesmo. ele falou ali. Ele vai filtrar o ar e vai aquecer e umidificar o ar. Então, até essa friagem, como ele falou, não tem tanto problema. De repente, é pior você estar num conglomerado de pessoas, tudo fechado, respirando pela boca. Né? Então, é certo a gente respirar pelo nariz, principalmente nessas ocasiões que vem um frio mais intenso. Muito bem. Dito isso, vamos agora ao motivo da presença dos dois. A hematologia era uma especialidade que estava com uma carência muito grande na nossa região e tem uma importância muito grande também para a saúde na região. O doutor Ricardo sabe disso, de que havia essa necessidade. Hoje o doutor Ângelo está com o senhor lá na Oncoclin, não é isso? Atende lá, está atendendo lá. Está atendendo lá. Era um profissional que fazia falta, é isso? Dentro das especialidades, algumas ainda faltam, a hemato era uma que estava faltando. Então, agora o Anjo veio para completar, a gente já vinha conversando há um ano já, quando ele estava fazendo residência em Florianópolis, ele é daqui, ele vai depois falar tudo aí, mas aí a gente já vinha conversando para compor para fechar a especialidade oncológica dentro da clínica, da Oncoclin, eu precisava de um hematologista que fizesse a parte da oncohemato, que o Ângelo veio fazer aí, e vai conversar mais contigo sobre isso aí. Doutor Ângelo de Favre, o senhor é daqui da região, doutor Ângelo? Sim, Chico, sou aqui, natural de Rio do Sul. A minha família, meus pais também já estão aqui há 30 anos. Né? Minha mãe é natural de Tuporanga e meu pai é do sul do estado de Criciúma. Ambos são professores universitários e eu fui a ovelha negra da família para o lado da saúde, juntamente com a minha irmã, que é dentista. Muito bem. O senhor estudou onde? Fez onde a sua universidade, depois especialização, Sim, etc. eu me formei em 2009 na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Voltei para a cidade, trabalhei 2 anos como clínico, onde identifiquei essa necessidade do profissional da hematologia. Fui para Criciúma, no Hospital São José, onde fiz 2 anos de residência em clínica médica. Após, fui a Florianópolis, onde na tripartite, CEPOM, EMOSC e Hospital Celso Ramos, ingressei na residência de hematologia
hematologia por mais 2 anos. Terminando a residência, em fevereiro agora desse ano, voltei para Rio do Sul, cheguei dia 1º de março aqui. Hematologia ou hematologista, Isso. né? O foco principal, sangue. Sangue. Sou meio vampirão, né? Exatamente, é o vampirão, o dominador não somente do sangue, mas como os tecidos hematopoéticos que produzem, são os tecidos que produzem o sangue. Medula óssea, o baço, que tem participação, e os linfonodos. E dentro desses órgãos da hematopoiese, tratando e intervindo também nas respectivas doenças. O profissional hematologista, ele também ganha já hematologia e hemoterapia. Até eu quero esclarecer essa questão da hemoterapia, que às vezes fica uma certa dúvida. O que o hematologista ele interage na hemoterapia? Ele é responsável por todo o processamento do sangue através dos processos físico-químicos, ou seja, desde a coleta do paciente até o processamento, a separação entre plaquetas, plasma concentrado de hemácias e os resultantes de plasma para serem processados pela indústria farmacêutica em imunoglobulinas e outros hemoderivados, né? Muitas pessoas ligam às vezes para a clínica perguntando: doutor, você faz aquela aplicação, tira sangue, aplica no músculo? Tira e coloca sangue? Não, isso primeiro é proibido pelo CFM. Infelizmente, quem faz essa prática está indo contra o CFM. É uma prática ilegal que não pode ser feita. Por quê? Hoje em dia nós trabalhamos com a medicina baseada em evidência. O que é medicina baseada em evidência? Você tem que ter um estudo clínico da efetividade do seu tratamento, do seu diagnóstico, do que você está fazendo. E essa prática, infelizmente, felizmente, ela não tem nenhum dado concreto de benefício para o paciente, e sim, já foi constatada até a questão de riscos e malefícios, como a falta de antisepsia ou má antisepsia, levando a quadros infecciosos de pele. Muito bem. Normalmente se lembra do hematologista quando se fala em anemia. Aí se lembra, mas não é só anemia, claro, óbvio, evidente, mas vamos começar a nossa viagem pelo conhecimento através da anemia. O que é uma anemia e por que é importante procurar um hematologista quando meu filho está com anemia? Eu acho que está com anemia. Né? Qual a importância de ir direto ao especialista? Então, a anemia é realmente o nosso carro forte, talvez a principal conjunto dentro de um conjunto de síndromes acaba sendo a anemia como sintoma, como doença a aparecer. Às vezes ela pode ser uma doença diretamente, como pode ser a causa de uma outra doença, uma neoplasia hematológica, né? A anemia ela é diagnosticada através de um exame muito simples que se chama hemograma, um exame barato disponível no SUS, onde a gente faz a identificação da diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue. Essa diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue, ela pode ser por diversos fatores. Dentre as anemias, as 3 principais que a gente tem são anemia ferropriva, que o próprio nome já diz, deficiência de ferro, que pode ser por uma má ingesta, pouca absorção, um processo desabsortivo, onde a pessoa não absorve o ferro de forma eficiente. Ela pode até comer bem e de maneira indicada, mas não consegue absorver esse nutriente. Exatamente. Ou até mesmo, e também não consegue absorver, como também pode se alimentar pouco, pode se alimentar mal desse componente. Como também, às vezes, ela se alimenta bem, mas o que acontece? Ela tem a perda desse componente. Através de que forma? Sangramentos. Sangramento no trato gastrointestinal, ou até mesmo, nos casos das mulheres, com um hiperfluxo menstrual. Acaba perdendo sangue, juntamente o sangue, ele é composto, o ferro tem a participação na composição do sangue e acaba gerando anemia. Então, a anemia ela é diagnosticada através da deficiência de glóbulos vermelhos através do hemograma. Outras formas de anemia que a gente tem também são por deficiência de vitaminas, que são as anemias perniciosas, ou conhecida também por anemia megaloblástica, onde a gente tem deficiência de ácido fólico e de vitamina B12. Geralmente, essas situações são, sim, por processos desabsortivos e também de má ingesta alimentar. E, às vezes, o paciente tem uma gastrite atrófica, por exemplo, que vai diminuir a produção de um fator que nós chamamos de fator intrínseco, e esses elementos, essas vitaminas não são absorvidas, gerando então a anemia. O povo fica louco com esses comentários técnicos. O que ele está dizendo? A gente vai tentar mastigar isso para você de uma maneira muito, muito clara. Com outra pergunta,
Sempre se pensa em anemia quando se trata de criança e adolescente. É um público-alvo, mas não é o único público, né? Exatamente. Criança, justamente pela má absorção. Às vezes acabam comendo pouca carne vermelha, então acabam tendo uma pouca ingesta de ferro, não absorvendo a quantidade necessária de ferro e tendo como consequência a anemia. Né? Muito bem. O adolescente, da mesma forma, hoje a gente está vendo muitas crianças, adolescentes e adultos com novos hábitos alimentares, entre eles o ser vegetariano. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é realmente vegetariana. E eu fico, como é que tu faz a reposição? Tem que ter uma reposição de ferro nessa situação, doutor? Tem que ter um acompanhamento? Vou ser vegetariano, tem que ter um acompanhamento? Então, Chico, na questão dos vegetarianos, existe o ferro nos vegetais, só que ele está numa apresentação de uma forma férrica, ou seja, é o ferro 2. Né? Então, esse ferro, quando ele vai ser absorvido para participar da síntese do sangue dos glóbulos vermelhos, ele vai ter que ser transformado da fórmula férrica para ferrosa. Né? Mas o vegetariano, dificilmente ele vai ter essa deficiência de ferro, porque o organismo consegue fazer essa conversão da forma férrica para ferrosa e a participação, a produção de hemoglobina vai continuar normal, de glóbulos vermelhos vai se manter normal e ele não vai ter deficiência de ferro. Legal. Vamos a alguns dados que podem interessar a quem está nos assistindo, que são sintomas de alguém que possa ter a tal da... Hoje tu só está assistindo aqui, fica que eu já falo contigo. Que possa estar com anemia. Vamos lá. O que pode ser uma evidência clara? Vamos com a principal e mais conhecida. O cara, eu estou com anemia. Já vem um especialista de casa, que sempre tem um especialista de casa, e já manda, deixa eu ver aqui. Olha, tá branco esse negócio, não está vermelho. Isso é certo, é lenda ou errado? Como diz o dito popular, né, de médico e louco todos têm Temos um pouco, né? Então, sim, isso é verídico. A palidez mucosa, que nós chamamos, né? A deficiência dos glóbulos vermelhos ocasiona isso. Então, quando se olha a mucosa do olho, ela vai estar pálida, mas isso já é muito acurado. Deixe isso para o especialista, para o seu médico ver. Porque às vezes você olha em casa, ai meu Deus, eu acho que eu estou com uma anemia. Pode ter outras causas. Exatamente. E fica assustado às vezes, ou então pior, né? Estou com uma palidez, vou no Dr. Google, né? Uhum. E aí o desespero toma conta quando vê as N causas do que pode estar ocasionando isso. Mas voltando ao assunto, então, a anemia, o principal sintoma dela começa com cansaço, fraqueza, né? Queda de cabelo. Eu vou para o Google agora. Isso. E até mesmo uma condição clínica que nós chamamos de pica. O que é a pica? Ou seja, é a necessidade de comer coisas estranhas. Por exemplo, as crianças, terra, gelo, cabelo. Então, acaba sendo uma manifestação, um sintoma da anemia. Gelo, cabelo, terra, as pessoas que têm anemia têm essa descrição na literatura sobre essa necessidade de se alimentar de coisas estranhas. E essa necessidade de se alimentar de coisas estranhas, nós denominamos, então, num linguajar médico, de como pica. De botar outro nome, né, doutor? Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Essa aí vamos deixar de lado. Não vou nem comentar aqui que não posso, mas deixa para lá. Vamos lá, então a pessoa pode estar com um cansaço exacerbado, né? Uma pessoa que tinha uma energia e aparentemente parece que desligaram o computador, né? Exatamente. Só que estou com sono, cansaço, quer ficar encostado, etc. e tal. Tem vontade de comer umas coisas estranhas, terra, cabelo, gelo. Isso, são desejos diferentes, são sintomas mesmo dos pacientes que têm anemia. Né? Ótimo. Aí ela vai ao médico. Ó, que coisa boa ir ao médico, né, doutor? Porque muita gente tem medo. Aí eu não quero porque vai que descobre que eu tenho alguma coisa. Não, tem que ir no médico para saber se tem alguma coisa ou não tem. Aí o senhor vai detectar, não, você está com uma anemia. Essa anemia tem grau de intensidade, doutor? Tem graus de intensidade. Nos homens, a gente vai medir a hemoglobina, vai avaliar a anemia pela hemoglobina. Né? Nos homens, há um número de 13 de hemoglobina normal. Nas mulheres, 12. Nas gestantes, nós consideramos até 11 como normal. Né? Uma anemia até 7, 8, ela tem repercussão com sintomas, mas não tão exacerbados. Quando essa hemoglobina está abaixo de 7, aí ela começa a gerar uma repercussão clínica muito importante e a necessidade de uma correção imediata dessa anemia. Como? Transfusão de sangue. Concentrado. Imediato. Hemoglobina abaixo de 7, transfusão de sangue. Porque tem que tacar sangue na pessoa. Tem que colocar sangue na pessoa para corrigir isso o quanto antes. Por quê? Pode gerar um coro anêmico. O que é isso? É uma disfunção do coração
por conta da anemia. Então, pode gerar uma má perfusão tecidual dos tecidos, porque o sangue carrega nutrientes, carrega oxigênio. Então, essa má perfusão tecidual também causa lesão em vários órgãos e acaba também gerando uma sintomatologia importante. Então, por isso, a necessidade de correção quanto antes. Lembrando que nós estamos falando aqui da anemia ferropriva, né? Mas, em geral, todas as anemias nós podemos transfundir quando a hemoglobina estiver abaixo de 7 para corrigir o quanto antes essa sintomatologia. Transfundir é colocar sangue. Concentrado de hemácias, exatamente. Né? Popularmente vai tomar sangue. Exatamente, popularmente vai tomar sangue. Isso é já um caso mais complicado. Em casos mais a menos, aí é tratamento medicamentoso, com melhora de dieta, alguma coisa? Conforme a causa, né, Chico? Se for deficiência de ferro, a gente pode repor ferro. Se for deficiência de ácido fólico, repõe ácido fólico. B12, repõe B12. Se for uma outra condição clínica na qual a anemia é uma sintomatologia, tratar aquela condição clínica, né? Por exemplo, eu falo para meus pacientes, não adianta a gente querer encher uma caixa d'água com as torneiras abertas. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, uma mulher que está com hiperfluxo menstrual, eu posso dar para ela baldes de ferro, vai sair ao mesmo ela vai tempo. estar perdendo sangue. Então, eu tenho que corrigir essa causa, principalmente. Nos homens, quando eles estão com anemia, pode ser o sangramento em trato gastrointestinal. Nem observa que sai pelo cocôzinho. Exato, né? Então, assim, as fezes com aquele aspecto escuro, como se fosse um piche de asfalto, né? Isso é um indício de sangramento. Então, ali provavelmente é a causa onde ele está perdendo sangue. A gente está falando aqui umas coisas bem interessantes, mas é sério, gente, isso é muito fantástico isso. Aquela mania que a gente tem que vai ao banheiro dar uma olhadinha, é importante dar uma olhadinha, porque a questão das fezes tem também uma maneira de te indicar que você está com um problema. Então, fezes muito escura, pretona mesmo, é sinal que pode haver um sangramento, é isso? Exatamente. É sinal, não quer dizer que... É sinal, pode ser sinal que tem alguma coisa não está errada no nosso organismo. Nós temos um pudor muito grande, o nosso bem mais precioso é o nosso corpo. Então é importante olhar o aspecto do xixi, o aspecto das fezes, se palpar, né? Ver se não está sentindo nenhum gânglio, não está sentindo algo diferente. No caso do Ricardo, também as mulheres, ou a questão do câncer de mama, palpar a mama. Então se cuidar, se observar, se analisar e detectando quanto antes qualquer alteração, procure o médico, procure o especialista. A gente tem diversos casos que mostram, é fato na literatura, quanto antes você descobre uma doença, quanto antes você intervir, quanto antes você tratar, o resultado do desfecho é muito melhor. Quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Doutor Ricardo, quando é que ele entra na sua área? Quando é que o hematologista entra na sua área? Ele entra na minha área quando ele vai ter alguma doença, algum tipo de câncer relacionado ao sangue. E aí é linfoma, mieloma, leucemias, né? Então aí ele entra junto com o tratamento quimioterápico que eu faço para tumor sólido, né? Ele faz para os tumores hematológicos, né? Ele vai falar um pouquinho sobre cada um deles, acho que também é importante, porque agora a gente tem o tratamento aqui em Rio do Sul porque tem um especialista. Então vamos aos tratamentos. Aí essa anemia, ela pode estar fora de controle e gerar um câncer ou ela pode ser em função de um câncer? Exatamente, Chico. Ela pode ser em função de um câncer. Ela não necessariamente ela é um diagnóstico, anemia, mas ela pode ser um sintoma também, ser o início de alguma outra manifestação. Dentro da hematologia, nós temos 3 cânceres principais que necessitam ser investigados e abordados. Vamos. Os linfomas, né, que são os cânceres das ínguas, né? Temos vários casos, o Janequine, o Edson Celulari, a ex-presidente Dilma Rousseff, que tiveram casos de linfoma e foram tratados. Por exemplo, a importância do diagnóstico precoce. No caso da presidente Dilma, ela descobriu um linfoma cervical, apenas um único gânglio, que nós classificamos como estágio 1. Quando você diagnostica um linfoma no estágio 1, a chance de cura chega de 95% a 97%. Muito alto. Então é muito alto. Então, por isso, a necessidade da precocidade. O quanto antes se investigar, o quanto antes se diagnosticar esse paciente, o quanto antes se tratar, a chance de cura é bem elevada. Os outros cânceres que nós temos na hematologia são as leucemias. Dentro das leucemias... Essa é uma palavra que assusta. Assusta. Quando sai da anemia, vai para a tal da leucemia, todo mundo relaciona uma coisa com a outra, aí já, meu Deus, ferrou. Exatamente. Às vezes não é bem assim. Não é bem assim. Lembrando que a maioria das leucemias também são curáveis também.
Às vezes é um tratamento mais extenso, com quimioterapia, tendo a necessidade do transplante de células tronco hematopoéticas, que é popularmente conhecido como transplante de medula, né? E com isso a gente consegue uma remissão duradoura, chegando até mesmo à cura desses pacientes. Então, por isso, atentar aos sintomas, sangramentos, manchas roxas pelo corpo, o cansaço, a fraqueza. Vamos falar das manchas roxas, que é uma coisa muito interessante, isso já partindo para uma doença mais de um estágio mais grave, além da própria anemia. A pessoa tem o cansaço, certo? Correto. Ela está se sentindo fraca, sonolenta, né? Está com aquela palidez. Chega a ficar pálida, doutor? Sim. Chega a ficar pálida, os joinhos não estão branquinhos, o negócio todo, e começam a aparecer manchas roxas do nada aonde pelo corpo? Pelo corpo, no braço, são manchas como se você tivesse batido numa quina. Ou dado um apertão, pegar com força. Exatamente. É aquela mancha que quando você bate a perna, então fica aquela equimose, né? Aquela mancha roxa da batida mesmo. Quando começa, você não está se machucando, e essas manchas roxas, elas começam a aparecer de forma disseminada por todo o corpo, opa, acenda uma luz amarela, procure o médico, procure o especialista, investigue, porque pode ter algo mais. Às vezes algo brando, como por exemplo, tem pessoas que hoje chegam no meu consultório e a gente diagnostica, nunca tiveram nenhum problema de sangramento. Aí foi no dentista, extraiu o dente, nossa, mas sangrou muito mais que o habitual. Então a gente vai investigar, não necessariamente é uma leucemia, mas sim uma doença de distúrbio de coagulação, que é a especialidade também, que é o hematologista que investiga. E às vezes se diagnostica uma hemofilia A, uma hemofilia B leve, uma doença de von Willebrand, né, uma deficiência do fator de von Willebrand, que é uma proteína responsável pela coagulação. Então, às vezes, 30, 40 anos de vida, a pessoa nunca teve nada disso e, de repente, vai fazer um procedimento, começa a observar e investiga. Só para falar de hemofilia, nós teríamos aqui um programa inteiro, porque houve uma época no Brasil, e a questão da AIDS, que trouxe à tona a questão da hemofilia também, e nós tivemos aí cartunistas, foi o Enfio, não é isso? O Betinho, famoso, Betinho, né? que acabaram sofrendo e morreram disso. Mas foi um momento crucial e que trouxe à tona um problema e que ajudou muito nessa questão da hemofilia. Mas isso é próximo para um outro programa, que isso vai longe. Com certeza. Isso vai longe. Vamos ficar aqui nas anemias Isso. Então, voltando à questão das leucemias, então, dos cânceres, é importante você observar essas manchas roxas e procurar, porque muitos desses cânceres hematológicos, eles interferem causando distúrbio de coagulação. Então, investigando e fazendo o diagnóstico, tratando, a gente pode chegar à cura, remissão dessa doença. Outra doença hematológica, é um câncer também, que é bem comum e subdiagnosticado no Brasil, que deve ter atenção, se chama mieloma múltiplo. Né? Mieloma então, já me assusta pelo nome. Dentro da... O que é? Como se caracteriza? O mieloma, todos nós produzimos plasmócitos, é uma célula que tem dentro da medula óssea. O plasmócito produz as imunoglobulinas, que são células de defesa do nosso organismo. Né? O que acontece? No paciente com mieloma, esses plasmócitos dentro da medula, eles sofrem clonalidade, eles se tornam neoplásicos, se transformam em câncer. E aí eles acabam se replicando de forma desenfreada, né? Levando a lesões nos ossos, no rim, né? E também em demais tecidos hematopoéticos. Quais são alguns sintomas que a pessoa pode estar atenta? Novamente, atento para anemia, as manchas roxas, porque no caso da infiltração do medular pelo mieloma, diminui as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. O paciente vai ter manchas roxas e principalmente as fraturas patológicas. Puxa, dei uma batidinha, caí no chão, Quebrou. uma coisa quebrou. Exatamente. A pessoa se torna uma porcelana, um cristal muito delicado que qualquer trauma, qualquer batida quebra. Então aí a necessidade de investigação. Independente da idade. Exatamente. Eu tenho uma amiga que já foi companheira de trabalho e que ela acabou detectando o problema que ela passou através das manchas roxas. Essa questão da mancha roxa, gente, é muito interessante. Claro que você não pode levar em conta a batida, não pode levar em conta aqueles momentos de furor, de paixão, que se pega com aquela força exacerbada, nem mesmo quando você sofre uma agressão. Não são essas manchas. Elas aparecem do nada. Do nada. Né? Não houve qualquer tipo de agressão, apertão, beijão, nada. Apareceu do nada, começou a aparecer mancha roxa. Aparece do nada. Ou um pequeno trauma, o fato de encostar de forma delicada, já dá mancha. Aí é um sinal de alerta. E tem que ficar muito atento a isso. Atenção. Vamos aos tratamentos, né, de tudo isso que o senhor acabou de nos dizer agora, das várias situações.
Hoje a leucemia, por exemplo, vamos a leucemia, que é uma coisa infelizmente comum. Como é que estão os índices na nossa região? Olha, Chico, eu estou há 4 meses aqui, a média está sendo de 1 a 2 diagnósticos por mês. Então, até agora, nesse período. Meus colegas brincam que eu sou o pé frio, que não era tanto assim, não. Chegou, eu vim para cá, começou a problema. aparecer doença. Mas, assim... Acho que não tinha diagnóstico, talvez. Antes. Às vezes, o diagnóstico dava mais tarde, ou seja, às vezes o primeiro sintoma aparecia como uma anemia, uma alteração plaquetária, se encaminhava esse paciente para um centro de referência. E, às vezes, a gente não chegava a ter o diagnóstico em tempo aqui na região da leucemia, somente lá fora que era feito o diagnóstico da leucemia. Né? Os tratamentos para leucemia eles vão variar conforme o subtipo de leucemia e também o estadio da doença. Né? Nós temos tratamentos que o paciente não precisa chegar ao transplante de medula, como no caso da leucemia promielocítica. Né? Como é que é feita a classificação da leucemia? Dentro da nossa medula óssea, nós temos a stem cell, que é a célula tronco. Dessa célula vai sair toda a linhagem hematológica, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Conforme o estágio de maturação, o que é isso? Do estágio de amadurecimento dessa célula, onde vai ser afetada, ali vai ser o diagnosticado o subtipo da leucemia. Né? Então, no caso da leucemia promielocítica, a alteração está lá na diferenciação de maturação dos promielócitos. Entendi tudo. Entendi tudo, quem está em casa também. É claro que é necessário um linguajar técnico para que a pessoa não entenda, mas comece a entrar dentro desse mundo. Né? Traduzindo isso, doutor, qual é a diferença entre você fazer um tratamento sem fazer transplante? Então é isso, quando essa capacidade de produção não foi afetada ainda, é isso? Exato. Então, o que acontece? No caso dessa doença, a leucemia promielocítica, a gente entra com uma medicação chamada ATRA, que é o ácido transretinóico. Esse ATRA ele vai permitir o amadurecimento dessa linhagem celular até o estágio final dela, e para aqueles clones neoplásicos que ficaram remanescentes, nós entramos com quimioterapia. E aí, com a quimioterapia, a gente leva a doença à remissão e, nesse tipo específico de leucemia, a gente consegue a cura sem necessidade do transplante futuramente. Eu lembro muito bem de uma amiga também que tinha uma filha que passou pela leucemia. Eu vou tentar traduzir no meu parco conhecimento, pequeno conhecimento também técnico, em que ela não chegou a fazer o transplante de medula. Vamos numa linguajar bem popular, como se tirasse a medula, tratasse e devolvesse para ela mesma. Como é que funciona isso? Isso. No transplante de medula, nós temos 2 fórmulas. O transplante autólogo, que é de mim para mim mesmo, e o alogênico, que é a medula de uma outra pessoa que vai ser transplantada para o receptor. Né? O autólogo, o que acontece? A gente faz, nos pacientes com mieloma, por exemplo, infelizmente é uma doença que ainda não temos cura dentro da hematologia, mas nós conseguimos uma boa remissão. Hoje em dia, conseguimos possibilitar uma sobrevida para o paciente com mieloma de 10 a 12 anos, tranquilamente. Né? Então, o que acontece? Esse paciente começa em quimioterapia, na metade da quimioterapia nós fazemos um processo de mobilização. O que é isso? Nós vamos dar um medicamento para o paciente, que aquela stem cell, aquela célula tronco dentro da medula, ela começa a se replicar de forma bastante acelerada, e aí através de um processo de aférese, ou seja, que é uma máquina, a gente coleta o sangue cheio dessas células CD34, que são essas células stem cells. Né? Coletando essas células, a gente armazena, termina o tratamento do paciente com quimioterapia e, posteriormente, reinfunde essas células no paciente. Esse é o processo de transplante autogênico, autólogo de medula. De mim para mim mesmo. Exatamente. Seria uma maneira mais fácil, porque você não tem que achar um doador, que é uma coisa um pouco mais complicada, não é isso? Exatamente. Lembrando que até talvez tem pessoas que passam por essa situação de leucemia, linfoma, que tem necessidade de transplante, que esse procedimento não é para todas as doenças, não é para todas. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem pacientes que, obrigatoriamente, o tratamento é através do transplante alogênico e, infelizmente, não tem outra forma. Né? E ainda com relação aos tratamentos, esses todos já são feitos aqui no Conclin, doutor? Ou algum não é feito aqui?
Leucemia ainda é uma coisa que ainda nós vamos ter que correr um pouco atrás por conta do banco de sangue. A gente tem só uma agência transfusional aqui. É uma pergunta que eu ia fazer então, depois. Então a gente vai ter essa dificuldade para tratar a leucemia, mas eu acho que ele pode até responder melhor o que ele vai precisar para fazer o tratamento aqui. Linfoma e mieloma a gente já disponibiliza o tratamento na Oncoclin. Certo. Lembrando mais uma vez que nós temos aqui a Oncoclin, que oferece um serviço que é também através de parcerias com planos de saúde, etc. e tal. Ela está na Rua 15. Nós temos aí um projeto do Hospital Regional também para a questão oncológica, que a gente já conversou aqui já algumas vezes, você sabe disso, que está em processo de aprovação do Ministério da Saúde para fazer essa parceria começar a funcionar. Mas o importante é de que, tanto para um para com o outro, hoje nós não temos mais o banco de sangue aqui no Hospital Regional. O pessoal do Hemosc vem de Florianópolis, é isso, recolhe esse sangue, leva para Florianópolis, depois ele é distribuído na região. Nós já conversamos sobre várias vezes, o nosso telespectador já sabe disso, que hoje não tem mais um banco de sangue. É necessário, importantíssimo, que com, por exemplo, a vinda da oncologia para o regional, já com o Oncoclin também aqui, é importante ter um banco de sangue daqui, com um Hemosc daqui. É importante, é vital, Chico, até para a gente ter o hemocomponente o mais rápido e o mais próximo possível. Então, assim, fica o apelo, então, aos nossos representantes da região do Alto Vale, que seria vital para a região do Alto Vale ter uma sede do Hemosc aqui, né? O banco de sangue ele se torna algo muito caro para uma instituição manter e conseguir administrar. E tendo um centro como o Hemosc com extrema qualidade, seria muito bom para nós aqui se nós tivéssemos essa disponibilidade de ter esse acesso aos hemocomponentes de uma forma rápida. Isso seria fundamental. E deve acontecer isso, com tudo isso que está acontecendo, se projetando para o futuro, é quase que uma consequência, né? Eu acredito que sim, até porque a gente, às vezes a gente perde muito na região do Alto Vale, muitas pessoas procuram, querendo fazer a doação, mas nós não temos, através da agência transfusional do regional, como possibilitar essas doações de uma forma imediata. Nós ficamos na iminência, na dependência de que uma central, a coleta externa, que assim é conhecida no Hemosc, por exemplo, a coleta externa do pessoal de Blumenau, se desloque até Rio do Sul para realizar a coleta de sangue desses doadores, e até mesmo através desse processo, quando eles vêm para cá, eles também realizam o cadastro dos doadores de medula. Quem tem vontade de se cadastrar, ser um doador de medula. Para nós termos uma ideia, o Brasil hoje é o terceiro maior banco de medula óssea do mundo. Nós perdemos apenas para a Alemanha e para os Estados Unidos. E, por incrível que pareça, esses bancos de medula óssea do mundo eles estão interligados. Ano passado eu tive a oportunidade de participar de uma coleta de células na qual era para uma criança em Miami, ou seja, que o doador foi compatível aqui no Brasil. Então, toda a logística, todo o processo é muito interessante, é muito bacana. Então, é importante essa questão de ter um banco de sangue na nossa região com a disponibilidade de sua gama de hemoderivados para os pacientes, para as pessoas que necessitam. Legal. Quero mandar um beijão para a Terezinha Hillenstein, que agradece muito a presença de vocês aqui, é uma telespectadora, dizendo de como é importante ter especialistas na cidade, na região. Isso beneficia toda uma população. Pergunta que não quer se calar. Como eu tenho o seu atendimento? É SUS, é privado, é através de parcerias com plano de saúde? Como é que eu faço? O senhor está atendendo aonde e como? Então, eu estou na Rua 15, de 15 de novembro, número 582, na Oncoclin, né? Todos os dias. Então, quem tiver necessidade, precisar do atendimento, pode me procurar na Oncoclin. Não atende pelo SUS? Pelo SUS temos atendimento também através da policlínica, temos um número de consultas para os pacientes do SUS. Como é que seus pacientes podem chegar até via SUS? Eles vão no posto de saúde, se for identificado pelo médico do posto de saúde alguma anormalidade, alguma discrasia sanguínea, esse profissional encaminhará o paciente. Faz o encaminhamento e chega até o senhor. Exatamente. Ou através dos planos de saúde, ou os convênios de planos de saúde, ou de forma particular na Oncoclin também. Isso, na Oncoclin a gente atende todos os convênios também. Então nós estamos praticamente, acho que todos os convênios da região nós estamos conveniados
e atendendo. Resumindo, doutor Ricardo, vamos puxar a rasgar a seda, a importância de ter um especialista na área, né? Com certeza. Agora fecha, né, a parte da oncohemato que faltava, né? Eu não fazia linfoma, não fazia mieloma, não fazia leucemia, agora tem o profissional que faz. Então agora a gente fecha o quadro do tratamento oncológico para todas as doenças, né, relacionadas ao câncer. Então, ele já está lá na Oncoclin, já começou a tratar pacientes também, então agora a coisa vai deslanchar. A gente comentava aqui da importância de cada vez mais especialistas virem na nossa região. Com certeza. Isso é saúde para a população. Exato, isso só soma, né? Só soma, com certeza. Doutor, prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Desculpe se eu utilizei uma linguagem muito Nada. técnica, mas você sabe que o povo também, a gente fica de sacanagem, mas o povo adora uma linguagem técnica. E quando ele aprende, ele não esquece nunca, né? Isso é bom. Tem alguns amigos que a gente vai conversar, ele te dá uma aula. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, aquilo. Mas é importante que a pessoa tenha o conhecimento. Quanto mais a presença de médicos falando sobre assuntos, sobre especialidades e também algumas doenças específicas, cada vez mais as pessoas se interessam pelo caso, pela situação, vão procurar os médicos, fazer o exame e fazer diagnósticos precoces que façam com que você tenha uma qualidade de tratamento muito melhor. Com certeza isso acarreta benefício para o paciente, acarreta qualidade de vida, né? Mesmo tendo uma doença grave, é confortante também saber que essa doença foi diagnosticada cedo e que a chance de cura dela é muito alta. Muito bem. Conversei com os doutores Ricardo Miller, que é oncologista, e o doutor Ângelo de Favre, hematologista, no Toda Manhã, aqui desta segunda-feira. Ficamos por aqui, voltamos amanhã, terça-feira, com muito frio, se tudo ocorrer como a previsão está dizendo, com muito frio, vamos se cuidar, porque vai chegar hoje no final da tarde, tá certo? Já deu para sentir que de manhã, desde a manhã de hoje até essa hora, já mudou bastante o tempo e a temperatura. Até amanhã, tchau.